Olá, Sam. Eu me chamo Leonardo. Sou natural da cidade de Codajás, que fica aqui no Amazonas. E tudo o que irei relatar aqui aconteceu em 2013, mais precisamente lá pelo mês de abril. Na época tinha meus 18 anos. Bom, como falei no começo do relato, eu sou natural da cidade de Codajás. Só que a situação na minha cidade estava um pouco precária. Não tinha emprego e eu precisava trabalhar para ajudar a minha família. Eu tinha um primo que na época já tinha saído de Codajás e estava morando em outra cidade aqui do Amazonas. Ele já estava para lá há bastante tempo. Naquela época, como não tinha um WhatsApp, a gente se comunicava através de mensagem de texto e ficávamos conversando através de mensagem de texto. Daí um certo dia ele me falou: "Meu primo vem embora aqui para a cidade. Aqui é uma cidade turística. Aqui vem muito turista visitar as praias, participar de pesca esportiva. É muito bom." Então, na época, juntei um dinheiro suado, que era uns R$ 200, e fui para a mesma cidade do meu primo. Chegando lá nessa cidade, eu ainda passei umas 2 semanas desempregado. Gastei muita sola de sandália atrás de emprego e não estava conseguindo. Até que fiquei sabendo através do meu vizinho que tinha uma construtora que estava pagando peão para trabalhar na obra de um cemitério. Um cemitério que não vou dizer o nome aqui, por uma questão de privacidade. Eu fui lá, conversei com o encarregado e fui fichado na firma. E logo comecei a trabalhar nesse cemitério. E até que era um serviço muito bom. Eu batia massa, fazia terraplanagem, capinava e estava ganhando o meu salário, já que nunca recebi um salário na vida. Estava conseguindo mandar dinheiro para minha mãe e estava tudo certo. E acabei fazendo muita amizade com o pessoal da peãozada lá, desde o gerente, o encarregado, até o cara que fazia a faxina do lugar. E lá com a gente trabalhava um senhor, que era conhecido como Chicão. Ele era o vigia que ficava durante a noite no cemitério. Quando a gente estava saindo, assim por volta das 5 ou 5:30 da tarde, era o horário que ele chegava. E de vez em quando a gente ficava numa prosa até umas horas. Ele era muito brincalhão, um cara que brincava com as coisas, um vascaíno fanático doente. A gente enchia o saco dele por causa do Vasco, mas num certo dia chegou a informação que o Chicão tinha falado com o encarregado. Pegou as suas contas e foi embora dali. O Chicão era um cara muito alegre e muito brincalhão, mas o pessoal falou que ele estava muito chateado. Estava assustado, sabe? Muito assustado mesmo. Ele disse que ia se tratar, porque não foi um susto qualquer que ele levou. Inclusive, na época surgiram várias histórias sobre o Chicão, até boatos maldosos. Inventaram que ele tinha dado em cima da mulher do gerente e que o gerente estava correndo atrás dele para poder pegá-lo. Mas nada disso era verdade. O Chicão não era assim. Ele era um cara brincalhão, sabia brincar e sabia entrar e sair de qualquer lugar. Bem, isso do Chicão foi no mês de março, mais precisamente no final de fevereiro para o começo de março. Ele foi embora e não deu notícias, não deixou rastro nem nada. Até que um dia fui fazer uma travessia na ponte Rio Negro e acabei topando com o Chicão na cabeceira da ponte. Ele já estava trabalhando vendendo laranja. Quando me viu, ele falou: "Poxa, Léo, quanto tempo, rapaz? Como é que tá os meninos? Tá tudo certo?" E logo perguntei o que tinha acontecido. Então o Chicão continuou: "Rapaz, é uma história muito complicada, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo." Curioso, continuei pedindo para ele falar o que aconteceu, e achei que passei uma confiança para ele. Então o Chicão contou a sua história. "Rapaz, o cachorro do mato foi para me pegar. Ele só não me pegou porque fui mais esperto que ele. Eu estava lá na minha guarita fazendo café e ouvindo rádio. Era assim por volta de 1 e pouco da manhã, hora que saí da guarita para fumar. E aproveitei e fui fazer uma ronda pelo cemitério. Fui olhar a capela, os arredores, fazer uma ronda de costume.
Mas aí percebi que tinha alguém andando no cemitério. Não deu para ver quem era, mas deu para ver a silhueta de alguém. Assim que vi aquilo, passei a mão na minha peixeira e fiquei atento. O que tivesse ali, eu ia pegar na faca. Mas resolvi voltar para a guarita. Desliguei o rádio e também a luz e fiquei atento. Pouco depois, uma coisa escura passou correndo pela guarita e resolvi abrir a porta para ver o que era. Mas assim que abro a porta, vejo tipo um cachorro da raça Rottweiler na minha frente. Era todo preto e muito grande. Aquilo tava de quatro, mas quando olhou para mim, ele ficou de pé, que nem um homem. Aquilo tinha mais de 2 metros de altura. Quando vi o bicho fazer isso, só falei comigo mesmo: o sangue de Jesus tem poder. E entrei de novo na guarita. O bicho lá fora ainda deu uns murros na porta, e ela quase que foi ao chão, porque é uma guarita improvisada. Mas graças a Deus que nada aconteceu, e o restante daquela noite não consegui dormir. Até lembrei da minha mãe. Léo, parecia aqueles filmes de Hollywood. O bicho deu um uivo muito alto e ensurdecedor. Depois de ouvir aquela história do Chicão, eu fui embora. Me despedi dele, peguei minha sacola e saí dali. Aí passou uns 2 dias, e o outro vigia improvisado que estava no lugar do Chicão disse que ia embora, e que ali não ficava mais, e foi embora. Aí passou mais 2 semanas, e o outro vigia também foi embora, dizendo que o lugar era sinistro durante a noite, e que não voltava mais lá. Na época, como estava precisando de uns trocados a mais, resolvi me candidatar à vaga de vigia do cemitério. Achava que nada ia me acontecer. Então falei com o encarregado, o seu Agostinho, e ele disse que a vaga era minha, já que mais ninguém queria ficar ali. Mas eu disse que queria alguém para ficar comigo, porque de 2 dava para um amparar o outro, no caso de alguém invadisse o cemitério para roubar o material. Ele disse que ia falar com o Matheus e com o outro novato, para ver se eles iam ficar comigo. Aquilo que vi, não desejo que ninguém veja. É uma coisa muito macabra. A pessoa sente na pele que vai morrer. Você se sente inútil, enfraquecido, sabe? Pois bem, então fui trabalhar de vigia. Passou alguns dias e nada aconteceu. Até cheguei a pensar que era exagero do Chicão, que ele contou aquela história para deixar a gente com medo, assim como devia ter feito com os outros vigias. Mas não era nada disso. Certo dia, numa noite bem clara, a luz estava iluminando bem o cemitério, que inclusive estava com 70% das obras concluídas. Só faltava levantar um muro, fazer um detalhe, um acabamento, sabe? E o cemitério já tinha sido batizado. Até já tinham feito o velório de umas 5 pessoas. E na tarde daquele dia tinha sido enterrado uma senhora. Era a gente trabalhando e o pessoal enterrando o corpo. Naquela noite o Matheus, meu parceiro, me falou que tinha tido um sonho feio e muito estranho. Ele sonhou com morte, uma coisa assim. Eu disse que devia ser coisa da cabeça dele, já que a gente estava trabalhando com gente morta. E talvez por ver aquilo todo dia, ele sonhou. E ele concordou comigo. Então fui fazer uma ronda. Peguei minha lanterna e passei perto do túmulo que tinha sido enterrado a senhora. Até cheguei a comparar a data do nascimento e a data da morte. Coisa que algumas pessoas têm mania. Mas foi aí que senti um barulho mais lá pro fundo do cemitério. Parecia como se alguém estivesse cavando um buraco, só que muito rápido. Então chamei o Matheus e fomos averiguar o que era. Ele pegou um pedaço de madeira e eu peguei uma faca. Então fomos andando e paramos atrás de uma árvore que tinha na frente da capela. Apaguei a lanterna para não assustar quem estava ali. Além do mais, a luz estava clara e dava para ver bem a região. E só víamos aquela terra subindo para cima, como se alguém estivesse cavando um buraco. Na hora pensei que fosse alguma pessoa querendo roubar órgãos, já que na época víamos muito isso na TV. Então Matheus, mais corajoso, foi até o buraco para ver o que era.
Ele me mandou ficar atrás da árvore vigiando. Qualquer coisa era só correr e me esconder na guarita. Então Mateus pegou um pedaço de madeira e foi até lá. Quando ele chegou na beirada do buraco, focou a lanterna lá dentro. E o Mateus disse que viu a cena mais assustadora da sua vida. Tinha um bicho parecido com um cachorro misturado com um gorila. E estava arrancando o braço da senhorinha que tinha sido enterrada ali. O bicho estava com o braço da senhora na boca. Nessa hora, corremos para a guarita. E por incrível que pareça, ele não correu atrás de nós. Aquilo continuou lá, com o braço da senhora na boca, só observando a gente correndo. No outro dia, o encarregado, o seu Agostinho, perguntou por que a cova estava mexida, e não contamos o que de fato aconteceu. Falamos que um andarilho ali da região passou pelo cemitério, cavou aquela cova e carregou o braço da senhora. Bom, a família falou que iria prestar queixa, que era uma falta de respeito com o falecido, que ia processar o cemitério, essas coisas. Mas acabou que no fim abafaram o caso. Depois de tudo, o seu Agostinho me chamou e me perguntou: Léo, conta a verdade. O que está acontecendo? Aquilo não foi obra de ser humano, não. Que tipo de pessoa que vem no cemitério só para roubar o braço de um falecido? E eu respondi: Não sei, seu Agostinho, mas me diga, você acredita no sobrenatural? E ele me respondeu: A minha mãe era mãe de santo e acredito em algumas coisas. Então segui falando. Então vamos fazer uma armadilha para pegar esse bicho ou esse homem que está aparecendo por aqui e vem toda noite profanar os túmulos. Se for um bicho, vamos castrar essa coisa. O seu Agostinho aceitou e formou uma equipe de 7 homens. 2 desses estavam armados. Um estava com uma espingarda e o outro com um revólver calibre 38. E o restante dos homens estavam armados com facões, facas e canivetes. Tudo para pegar o homem ou tal bicho que estava aparecendo por ali, já que ninguém sabia o que de fato era. Daí fiquei na guarita e o Mateus ficou na capela, já que segundo ele dava para ver bem o cemitério, e que se ele visse alguma coisa, iria avisar. Ao lado da capela tinha uns andaimes, e o resto do pessoal ficou lá. E ali ficamos esperando o tal bicho aparecer. Passou alguns dias e nada da criatura aparecer. O pessoal ia vigiar, mas só estavam perdendo tempo, já que nada acontecia. Até que numa noite o seu Agostinho disse que aquela seria a última noite que o pessoal ficava de vigia no cemitério. Mas foi justamente naquela noite que o bicho apareceu. E eu fiquei cara a cara com o lobisomem. Naquela noite falei pro seu Agostinho que ia ficar na guarita, esperando alguém passar. Ele concordou e ali ficamos vigiando. Então as horas foram passando, até que chegou às 2 horas da manhã. Nessa hora subiu um cheiro podre no ar, um cheiro muito podre mesmo. Até tapei o nariz por causa do mau cheiro e resolvi abrir a janela para melhorar. E assim que vejo lá fora, a cerca de uns 10 metros da guarita, vejo um ser enorme de 4. Seus dentes eram saltados da boca e babava bastante. Aquilo me olhava com um olhar de ódio. Foi uma cena macabra. Parecia que ele tinha saído do quinto dos infernos. Muito rápido fechei a janela para me proteger, e o bicho se jogou na porta com muita força. Por pouco a porta não caiu. Ele batia e queria entrar a todo custo. Eu só me tremia lá dentro, mas passei o rádio para o seu Agostinho, falando que o bicho estava ali. E quando menos me dei conta, ouvi aqueles barulhos de tiros, dados pelos homens. Foi aquela correria atrás do bicho. O seu Agostinho me chamou para irmos atrás daquela coisa, que saiu correndo pelo meio do cemitério. Ele ainda derrubou um homem da árvore, e o seu Agostinho atirou, e acertou um tiro nas costas daquela criatura, pois ele berrou muito alto, mas ainda assim continuou correndo.
Eu, naquelas alturas, estava numa espécie de transe. Tinha saído desse plano, inconsciente devido ao medo que estava sentindo. O Sr. Agostinho falou que pelo menos tínhamos acertado o bicho, mas eu só disse que não queria ficar mais ali. Estava com muito medo. Pedi desculpas a ele e falei que não continuaria como vigia do cemitério. Ele disse que estava tudo bem, e no outro dia aconteceu algo bem curioso. Pela manhã soubemos que o Moisés, um outro peão que trabalhava ali no cemitério, tinha ido para Manaus, porque a esposa dele tinha o encontrado caído na porta de casa, com ferimento nas costas, e que seria um ferimento causado por arma de fogo, já que tinha chumbo nas costas dele. O Sr. Agostinho chamou eu e o Mateus e perguntou o seguinte: o que vocês acham? Será que o bicho era o Moisés, que encarnou e se gerou como bicho? Eu disse que só podia ter sido isso, já que depois do acontecido, o Moisés sumiu. A família dele se mudou da cidade e ninguém mais ouviu falar nele. Inclusive, ele fugiu do hospital com muito medo, assim como algumas pessoas falaram. Eu nunca mais me esqueci desse dia. Foi uma experiência assustadora. O Mateus, coitado, ficou com trauma do que viu, já que naquela noite o bicho estava com o braço da velhinha na boca, e foi algo assustador. A visão do próprio inferno. Esse foi o meu relato, Sam. Muito obrigado pela atenção. Gosto muito do seu trabalho, e o seu canal é excelente. Muito obrigado, e que todos tenham uma ótima noite.